Fala pessoal, beleza? Essa é a volta do canal Fix Física, né? Passamos um tempinho aí estudando, melhorando as técnicas, né? Melhorando aqui um monte de coisa. E agora nessa pandemia, né? Eu resolvi voltar aqui para vocês, beleza? Mas vamos deixar de conversa, sem muito blá blá blá. Vamos continuar o nosso módulo de energia térmica. Outra coisa que eu queria deixar aqui registrado, né? É agradecer para Temístocles, nosso grande Temicinho, que foi responsável aí por fazer a nossa vinheta do canal. Nosso canal tem vinheta agora, né? Então, muitíssimo obrigado aí e obrigado a todos aqueles que sempre incentivam aqui também o canal. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Olha a nova vinheta aí que ficou show de bola. Valeu, galera. Até mais. Para primeira lei da termodinâmica, né? Então, formato novo aí, estamos aqui agora com a mesinha digital, espero que vocês gostem, beleza? Então, a primeira lei da termodinâmica, pessoal, é conhecida como lei da conservação da energia. Por que conservação da energia, Pedro? Conservação da energia. Então, nós vamos provar aqui, né, com alguns experimentos mentais, que a energia térmica, o trabalho e a energia interna de um gás, elas são conservadas. E como é que isso acontece? Certo? Então imagine que aqui eu tenho o mesmo exemplo da aula passada. Um êmbolo cheio de gás, né? Um recipiente com um êmbolo, uma tampa móvel, recipiente cheio de gás e aqui uma fonte de calor. Então o que é que acontece? Essa fonte de calor fornece uma certa quantidade. Vamos imaginar aqui que ela forneça 1000 joules de calor para o meu gás. Então, o que é que acontece? Quando essa quantidade de calor ela chega até o gás, o que é que o gás vai fazer? Ele absorve a quantidade de calor e vai tender a se expandir. As partículas ficam mais agitadas e quando ele tenta se expandir, ele acaba empurrando a tampa. Então, o fato de empurrar a tampa aumenta o volume e gera o que a gente chamou de trabalho. Mas vamos pensar que esse trabalho gerado tenha sido apenas de 600 joules. Como assim, Pedro? Eu forneci 1000 joules de calor e só 600 joules foram transformados em trabalho? Sim, porque parte dessa energia ela pode ter ficado armazenada aqui dentro do meu gás na forma de energia térmica, que vai se refletir na temperatura do gás. Então, veja bem, 1000 joules entrou no nosso exemplo hipotético. Se 1000 joules entrou no meu sistema, 600 joules foram transformados em trabalho, consequentemente, 400 joules ficaram armazenados aqui na energia interna. Então, veja bem, é como se fosse uma conta, um saldo de banco, né? Uma conta de banco. Você tem o seu salário, eu sempre coloco aqui o salário, certo? O seu soldo, né, do mês. Entra ali o salário. O trabalho, pessoal, é o seu gasto. É o gasto que você tem por mês. Você recebeu 1000 de salário, gastou 600 de trabalho. Quanto foi que sobrou na sua poupança? A poupança é a energia interna. Então, como é que a gente pode pensar numa equação para relacionar trabalho, energia interna e quantidade de calor? Ó, como é que vai ficar? A quantidade de calor, ela é a quantidade do trabalho gerado mais a variação da energia interna. Beleza? Então agora a gente vai conhecer cada um dessas variáveis aqui, né? Então vamos lá, né? A gente já conhece que o trabalho, pessoal, ele é pressão vezes variação do volume. A gente viu lá na última aula isso, né? Que trabalho é pressão vezes variação do volume. Então, se tiver variação do volume, nós estamos tendo trabalho. E a variação de energia interna, quem é, Pedro? Essa variação de energia interna, pessoal, ela é 3/2 N vezes R vezes a variação da temperatura. Então, a gente pode linkar aqui, né,
a variação da temperatura como sendo também um fator importante para que haja a variação da energia interna de um gás, certo? Então, toda vez que um gás absorve energia na forma de energia interna, né, a gente pode perceber uma variação da sua temperatura. Tranquilinho? Então, beleza. Então, o que é que a gente pode tirar disso aqui, né? Desse entendimento entre trabalho e variação da energia interna. Primeira coisa, se nós temos uma variação de energia interna positiva, certo? É porque houve também uma variação da temperatura positiva. Logo, a gente pode colocar que houve aumento da temperatura. Quando houver a diminuição, a variação negativa da minha energia interna, é porque houve a diminuição da temperatura do gás. Então, belezinha? E quando não houver variação da energia interna, Pedro? Quando não houver variação da energia interna, é porque nós estamos numa transformação em que não houve variação da temperatura. Que transformação é essa? Chamada de isotérmica, né? Então, a transformação isotérmica é uma transformação onde não há a variação de temperatura. Então, essas são as três situações onde nós temos aí, né, a variação da energia interna. Certinho? Então, só organizar aqui para ficar bem legal para vocês aí. Agora que a gente já conhece a variação da energia interna, certo? Como ela se comporta. Vamos ver como se comporta todas aquelas transformações gasosas que a gente já tinha estudado, só que agora aplicadas à primeira lei da termodinâmica. Então, como é que ficam as transformações gasosas aplicadas à primeira lei da termodinâmica? Vou colocar aqui, ó. A primeira transformação que a gente tem, pessoal, é a transformação isobárica, né? Para quem não lembra, uma transformação isobárica é uma transformação a pressão constante. Uma pressão constante, ou seja, a pressão não muda. A pergunta é, dada a primeira lei da termodinâmica, que Q é igual a W mais ΔU, quando a pressão é constante, o fato da pressão ser constante influencia em alguns dos fatores da primeira lei? O fato da pressão ser constante faz com que a quantidade de calor seja zero? Não. O fato da pressão ser constante faz com que o trabalho seja zero? Também não. O fato da pressão ser constante faz com que a variação da energia seja zero? Também não. Então, o que eu posso dizer é que para transformações à pressão constante, nós não temos nenhuma modificação na primeira lei. A primeira lei, ela fica do jeitinho que ela é. Toda vez que nós estivermos numa transformação isobárica, a primeira lei, ela se conserva do jeitinho que a gente deduziu lá no início da aula. Beleza, Pedro? E se a transformação ela for isocórica ou isovolumétrica? Se ela for isovolumétrica, o que é que a gente pode concluir? Que nós temos uma transformação a volume constante, né? E uma transformação a volume constante influencia em alguns fatores, em algum dos fatores da primeira lei? Aí a gente pode pensar, o fato do volume ser constante influencia no fornecimento de calor? Não. Mas o fato do volume ser constante influencia na realização de trabalho? Sim. Por quê? Porque se eu tenho uma variação de volume, né, constante, é o ΔV igual a zero. Logo, o trabalho também é zero. Então, numa transformação isovolumétrica, como é que fica? Quantidade de calor é igual a zero mais ΔU. O que vai refletir em que quantidade de calor é igual a ΔU, ou seja, todo o calor que entra na máquina térmica, no meu sistema térmico, melhor dizendo, ele é transformado em energia interna. Porque como
o volume é constante, é como se a tampa tivesse presa, ele não pode se expandir para gerar trabalho. Então, todo o calor ele foi transformado em energia interna. Se recebeu calor, provavelmente houve o aumento da temperatura, né? E a outra transformação que a gente tem é a isotérmica, né? Transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica, Pedro? Uma transformação isotérmica é uma transformação a temperatura constante. Então, a temperatura CTE, né? Se a temperatura é constante, pessoal, quer dizer que a variação da temperatura é igual a zero. Se eu tenho uma variação da temperatura igual a zero, quer dizer que eu também não tenho variação da minha energia interna. Logo, a energia interna é igual a zero. Opa! Então, como é que fica a minha equação? A primeira lei, ou melhor, a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor é igual a trabalho mais zero. Logo, todo o calor que entra em uma transformação isotérmica, ele é realizado, ou melhor, ele é transformado em trabalho. Olha que coisa legal. Eu estou transformando 100% do meu calor em trabalho. O que pode até criar uma certa confusão, né? Lá com a segunda lei da termodinâmica, mas a segunda lei da termodinâmica, ela está falando sobre máquinas térmicas que operam em ciclos, né? Aqui a gente tem uma única transformação que transforma o calor em trabalho. Caso nós consigamos produzir uma transformação na qual não haja a variação da temperatura, ou seja, uma transformação isotérmica. Poxa, Pedro, legal. E agora? Nós só temos essas 3 transformações para estudar na primeira lei da termodinâmica? Não. Nós temos uma nova transformação, certo? Que a gente não tinha falado dela até agora, mas nós vamos falar que é a transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática, Pedro? Uma transformação adiabática, pessoal, é uma transformação onde não há trocas de calor. A quantidade de calor é zero. Então, se a quantidade de calor é zero, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Ó, zero é igual a trabalho mais ΔU. Logo, eu posso dizer que ΔU é igual a menos trabalho. E aqui, ó, nós temos um problema de percepção. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu gero um trabalho positivo através de uma transformação adiabática, a minha variação de energia interna ela é negativa. Quando eu gero um trabalho negativo a partir de uma transformação adiabática, a minha variação de energia interna ela é positiva. E por que que isso acontece? Vocês lembram lá da história do início que eu disse que o ΔU ele é como se fosse a nossa poupança do banco? Então veja bem, se ela é a nossa poupança é que a gente está guardando alguma coisa. Beleza? Estou guardando lá um dinheiro. Imagine que em um determinado dia, um mês, o seu salário não caia. Não caiu o seu salário atrasou. Mas mesmo assim você tem que pagar as contas. E aí, como é que você faz para pagar as contas se você não tem salário? Você vai lá e busca onde? Na sua poupança, né? Então, se você foi lá e buscou na sua poupança, você realizou o trabalho. O trabalho foi positivo, ele foi realizado. Mas o que houve com a sua poupança para que o seu trabalho fosse realizado? Houve uma baixa, né, da quantidade de energia. Ou seja, na transformação adiabática é como se a gente utilizasse a energia interna para haver trabalho positivo. Quer ver um exemplo? O exemplo clássico, né, que a gente tem é o nosso desodorante. Então, o que é que acontece com o desodorante? Quando a gente aperta a válvula, aqui dentro eu tenho um gás em alta pressão, certo? Consequentemente, aqui fora eu tenho uma pressão atmosférica menor
do que a pressão do gás lá dentro do meu desodorante, então espontaneamente, sem ter interferência de calor, fornecimento ou retirada de calor, o gás ele vai tender a sair da região de maior pressão e vir para a região de menor pressão. E se a gente reparar mais um pouquinho, o que é que acontece aqui, ó, com o gás quando ele sai? Ele vai sofrendo uma expansão, ó, ele sai de uma região de alta pressão, passa pela válvula e ao passar pela válvula ele vai se expandindo. Aí você pode perguntar: poxa, Pedro, como foi que ele se expandiu se não houve o fornecimento de calor? Certo? Então, quando a gente faz um gás ele passar por uma região muito pequena e logo após disso ele se encontra com a região de menor pressão e de maior volume, ele espontaneamente aumenta o seu volume, né? E aí nós temos a nossa transformação adiabática, né? Houve a expansão do gás sem a necessidade do fornecimento de calor. Mas como é que ele se expandiu? Se não houve a injeção de energia, ele foi buscar onde? Ele foi buscar energia lá na sua poupança, né? Ou seja, o ΔU. Então, o fato dele ter se expandido e ter gerado um trabalho positivo, se a transformação foi adiabática, como é que ficou? ΔU é igual menos mais trabalho, logo a quantidade de energia interna é menos trabalho, né? Menos mais dá menos. Ou seja, quando eu tenho a expansão do gás, eu tenho a variação negativa do ΔU. E como isso se reflete na realidade? Quando o gás se expande adiabaticamente, a energia interna é negativa, a variação de energia interna é negativa. E como é que a gente sente o desodorante na pele da gente ao sair do recipiente? A gente sente ele bem geladinho, né? Bem friozinho. Então o que é que acontece? Ao se expandir, ele consome energia interna. Consumindo essa energia interna, eu tenho a baixa da temperatura. Porque, ó, a gente lembra aqui que quando a variação da energia interna for negativa, é porque houve a diminuição da temperatura do gás. Beleza? Então, nós temos aí, né, a primeira lei da termodinâmica, que é a da conservação da energia, em que diz que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia. E nós temos aqui, segunda parte da aula, as três transformações gasosas que a gente já conhecia, né, isobárica, isovolumétrica e isotérmica, aplicadas à primeira lei, e a nossa nova transformação, que é a transformação adiabática. É uma transformação em que não há a troca de calor. E o que é que acontece? Quando tenho expansão do gás, eu tenho queda na temperatura, que é o exemplo aí do desodorante, né? Exemplo mais clássico dos aerossóis em geral. Beleza? Então, pessoal, queria agradecer demais a você que tem assistido essa aula. Certo? Não se esquece de dar um like aí, se inscrever no canal, compartilhar. Se essa aula foi legal para você, se você entendeu, se você gostou, né? Compartilhe essa aula com algum colega seu que esteja precisando, né, para fortalecer o nosso trabalho. Beleza? Então, queria também agradecer a presença de todos. Nós estamos retomando, né? Desculpa alguns errinhos aí, sempre acontece, mas a gente vai tentar aqui dar o melhor, né, para vocês. Beleza? Então, muitíssimo obrigado. Não se esquece de seguir no Instagram também, @profpedrocunha, certo? Que a gente sempre tá postando alguma coisinha, alguma dica por lá também. Então, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.